tivemos a semana passada. Vamos ver como é que a gente consegue ir encadeando outros eventos. A gente ainda não tem, por enquanto, nenhum outro debate neste momento programado, mas provavelmente mais algum tempinho nós vamos ter um próximo, que se encaixe, como eu disse, nesses objetos de estudo lá do centro. E, então, só queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Entendo que aqui nós estamos com o The Plot Against America. Então, nós estamos aqui com The Plot Against America. Acho que, dado que é uma série da HBO, existe uma certa dificuldade maior para as pessoas assistirem, não é todo mundo que tem HBO. Então, talvez a gente tenha um pouquinho de presença um pouquinho diferenciada aqui, um pouquinho menor, mas pelo jeito tem bastante gente na sala, isso é excelente. Eu vou voltar a palavra agora para o Ernesto, que vai apresentar a Isadora aí para vocês, tá? Bom debate para todos nós. Obrigado, boa noite. Bom, então, como o Bruno disse agora, a gente está na segunda edição do SEG Debate. Semana passada nós tivemos um debate que foi com o Bruno e com a Marta, que foi sobre nada ortodoxa. Quem não pôde acompanhar, eu vou mandar depois no chat o link do vídeo no YouTube. E aí vocês podem assistir depois. Esse debate também está sendo gravado e posteriormente também nós vamos publicar lá. Então, hoje para falar dessa série da HBO The Plot Against America, temos duas convidadas. Uma é a Isadora Sinai, que é doutoranda em estudos judaicos pela USP e pesquisadora da obra do Philip Roth. E a outra é a Carolina Mann, que também é pesquisadora de estudos judaicos na UFRJ. Então, no mesmo esquema que foi semana passada, elas vão dividir o tempo, mas vão falar juntas aproximadamente meia hora, e depois nós vamos abrir para perguntas do público geral. E aí, na hora das perguntas, vocês vão poder fazer tanto perguntas pelo chat, e aí a gente vai ler aqui, mas quem se quiser, pode ativar seu microfone nesse momento e fazer a pergunta. O Zoom tem uma ferramenta de levantar a mão. Então, se vocês clicarem na lista de participantes e clicarem no seu próprio nome, tem uma opção de levantar a mão. Se vocês fizerem isso, vai fazendo uma fila e a gente pode ir coordenando as perguntas. Enfim, vamos só tentar todos ser sucintos para a gente conseguir falar todo mundo. E lembrar também que esse evento é organizado pelo Centro de Estudos Judaicos com o apoio do Instituto Brasil-Israel. E daqui a pouco eu vou mandar aqui no chat o link da página do Facebook para vocês irem acompanhando o Centro de Estudos Judaicos, o Instituto Brasil-Israel, e também o formulário para vocês se inscreverem no mailing do SEG, quem não estiver fazendo parte. Então, acho que podemos começar. Isadora, pode ativar seu microfone. Obrigada, Ernesto. Eu vou começar falando um pouco sobre o livro do qual a série é baseada e em seguida entrar com uma introdução sobre a adaptação e os processos de mudança dessa história pela qual enfim, o produtor colocou e o porquê isso é importante, principalmente na passagem do tempo entre quando o livro foi escrito, em 2004, e essa série que está passando agora em 2020. O livro foi publicado em 2004 pelo Philip Roth e ele é o que a gente chama de uma ficção alternativa. Então, ele se passa em 1942, nos Estados Unidos. E nesse ano, em vez do Franklin... Desculpa, alguém falou alguma coisa? É melhor para se vocês desligarem o microfone enquanto outras pessoas estiverem falando, só porque senão aqui fica, enfim, abrindo. Continuando. Ele foi publicado em 1942, publicado em 2004, que se passa em 1942. E nesse ano, então, é uma ficção alternativa. Então, em vez do Franklin Roosevelt ganhar a eleição do terceiro mandato dele, quem é eleito presidente dos Estados Unidos é o Charles Lindbergh. E quem é o Charles Lindbergh? Ele é uma figura da vida real. Ele foi um aviador e ele foi o primeiro homem a fazer um voo sem parar, um voo transatlântico sem parar. Então, de Nova York a Paris, perto de Nova York a Paris, sem escala, ele era tido como um herói. Ele, além disso, teve uma história, um escândalo envolvendo ele, em que
O filho dele foi sequestrado, ainda neném, encontrado, assassinado meses depois, uma história trágica. Então ele era uma figura muito popular, uma figura que tinha frequentado os jornais, tanto como o herói, quanto o sofredor. Ele era uma figura popular nos Estados Unidos. E ele era, o Charles Lindbergh da vida real, abertamente antissemita. É importante a gente contextualizar que a gente está falando de uma época em que um certo antissemitismo das elites era perfeitamente aceitável. O Henry Ford, o grande industrial, ele era abertamente antissemita e isso era a principal ok. Então, nessa história, o Roth toma essa figura da vida real, o Lindbergh, transforma ele num político populista que ganha as eleições americanas numa plataforma de América primeiro. A grande plataforma dele é manter os Estados Unidos fora da guerra, fora dessa guerra que ele, claro, vai entrar numa retórica dizendo é uma guerra judaica, são os judeus que têm interesse que a gente entre nela, a América primeiro, nós não vamos entrar na guerra, eu sou um pacifista, eu não sou um antissemita, e ele ganha. E aí o livro acompanha essa família que, na verdade, é a família Roth, essa é uma das coisas que a gente pode abrir para discussão também. Na série, eles mudam da família Roth para a família Levin, mas então, na série, no livro você acompanha a família Roth, o filho mais novo que é o Philip, o filho mais velho que é o Sandy, os pais, o Herman e a Bess, que são os nomes realmente da família do Roth, isso a gente sabe da biografia dele, etc. Então ele toma a própria família dele, ele toma ele próprio como personagem e transporta para esses Estados Unidos alternativo e fictício. O Lindbergh começa a instaurar várias medidas não de perseguição aos judeus, mas uma perseguição que visa uma assimilação radical. Então, quer desmanchar os bairros judeus, que são como da região de Nova York, quer espalhar os judeus pela população. E na série, a gente vai falar isso também, isso vai ficando mais claro como uma política de extermínio do que é no livro. No livro, o que parece ser a grande ameaça é uma assimilação muito radical. Os judeus vão ser forçados a se tornarem americanos até desaparecerem. Claro que está partindo da ideia de que os judeus, então, não são americanos para começar. O livro foi escrito em 2004 e, na época, foi muito perguntado ao Roth se ele era um livro sobre aquele momento dos Estados Unidos. Era o tempo do governo Bush, era o tempo do início da guerra no Afeganistão, no Iraque. Era um momento de autoritarismo, era um momento de mentiras dentro da política, de populismo. Foi perguntado a ele se era. E o Roth, ele tem uma tendência a mentir. Em entrevistas, na literatura, o parte do projeto estético dele é enganar o leitor, que o leitor nunca saiba muito bem o que é a realidade e o que não é. Então, a gente não pode... Não é sempre que dá para confiar no que ele diz. Uma das vezes em que dá para confiar no que ele diz é quando ele falou do Trump. A gente vai chegar nisso. Mas ele diz que, então, não é um livro sobre 2004, é um livro sobre 1942. E nessa resposta, como em tudo que ele fala, é verdade ou é mentira? É verdade, não é um livro sobre 2004, é um livro sobre 1942. E isso fica muito claro quando, em 2016, no dia seguinte à eleição do Trump, esse livro pula para a lista de mais vendidos do New York Times imediatamente. Ele não é um livro sobre 2004, ele é sobre uma tendência que percorre toda a história americana, que estava lá em 42, que estava lá em 2004, que está aqui em 2020. Então, nesse sentido, ele está certo. Ao mesmo tempo, é claro que ele está mentindo. O Roth é um escritor muito político, um escritor que respondia muito aos fatos imediatos. Então, é claro que ele também tinha o que estava acontecendo em mente. Mas o que eu acho importante da gente tirar, e importante principalmente para o debate e para falar da adaptação, é essa ideia de que essa história não é sobre o que estava acontecendo em um ano ou outro ano. É sobre uma possibilidade recorrente da história dos Estados Unidos. Então, agora eu vou entrar um pouco na adaptação e aí depois eu vou passar a palavra para a Carolina e a gente depois abre para o debate. A adaptação, em termos de fatos, né, e linearidade da narrativa, é muito parecida com o livro, acompanha bem de perto o livro. Algumas mudanças importantes são que a família deixa de ser os Roth para ser os Levin. Eu atribuo essa mudança muito mais a tirar um pouco da confusão e da ambiguidade que o Roth adorava, mas que eu não sei se traduz também para a TV. Mas a maior mudança, eu acho, é uma mudança de foco. O livro ele é narrado pelo Philip Roth, que enquanto a história se passa, é um garoto de 9 anos. Então, enquanto narrador, ele para o livro dá uma ideia muito interessante que você tem essa criança vivendo tudo isso, sem entender 100% o que está acontecendo. Ele não está entendendo tudo o que está acontecendo. Ele vê o medo dos pais, ele vê
o vizinho que é mandado pro Kentucky, ele vê as coisas acontecerem, mas ele não entende muito bem. Então, o antissemitismo vai ganhando uma espécie de aspecto de um monstro, e a história tem um certo ar de livro de terror ou de uma fábula um pouco, essas coisas que essa criança não entende, essa ameaça, essa tensão que vai crescendo e que no final se desfaz como num passe de mágica e tudo volta ao normal, e é os Estados Unidos como a gente conheceu, o Roosevelt ganhou e volta. No final do livro e da série, o Lindbergh desaparece com o avião dele, ele vai fazer um voo, desaparece. No livro, eleições acontecem, o Roosevelt ganha, a história retoma seu curso. Na série não, e aí é a diferença crucial, eu acho que boa parte do debate se centra nesse ponto. Na série, o Lindbergh também desaparece, fica mais claro que ele não desaparece simplesmente por uma coincidência, que isso é algo orquestrado. Eu acho que essa é uma parte importante de que essas forças, de que esse totalitarismo não vai sumir por um passe de mágica, é preciso uma ação organizada, mas principalmente na última cena da série, o que você vê não é a eleição do Roosevelt, o que você vê são filas de pessoas negras sendo impedidas de votar, são votos sendo queimados, e é o pai, o Herman, sentado do lado do rádio, muito nervoso em relação ao que vai acontecer. É claro que você falar em impossibilidade das pessoas votarem foi um assunto muito recorrente nos Estados Unidos nos últimos anos, então isso traz uma questão mais atual, mas me parece que entre 2004 e 2020 você tem um certo otimismo que se tornou impossível. A ideia de que você possa contar uma história de antissemitismo como se fosse uma fantasia e o antissemitismo como se fosse um monstro visto pelos olhos de uma criança é impossível. Agora ele está presente, agora a gente está tratando com uma realidade mais concreta. E na série isso se traduz com foco narrativo também. Então, em vez da gente focar no Philip, a criança, o foco está muito mais no irmão mais velho, o Sandy, que é alguém de 15 anos. Então, que tem mais compreensão das coisas, ainda que não tenha uma compreensão total. Esse também é um dos pontos chaves, né? O conflito de geração entre esse menino de 15 anos e os pais. E os pais, que entendem plenamente tudo que está acontecendo. Porque o foco está nos pais, a gente vê coisas com muito mais concretude. Então, no livro a gente ouve a conversa, nós não queremos ser mandados para certos estados porque lá eles têm a clã. Na série a gente vê as pessoas sendo assassinadas pela clã. Então, coisas que não chegavam ao ouvido da criança, agora elas estão mais materiais. Eu acho que isso é um dos pontos desse pessimismo que a gente agora precisa para contar essa história. E, além disso, esse tom de algo muito fictício se perde, e a série tem um tom muito realista, um tom até algo muito claro das produções da HBO, aquela grande superprodução, aquela produção de época muito bem detalhada, muito rica em ambientação, que dá pra gente exatamente a ideia de muito mais estar vivendo naquele universo. E você vai ter milhões de passagens de diálogos que vão traçar paralelos com o governo Trump, o que é absolutamente claro. E me parece, inclusive, um dos grandes motores para essa série estar sendo produzida nesse momento. Então, resumindo, para poder passar a palavra, o que eu acho que é uma grande diferença entre livro e filme, eles contam a mesma história, entre livro e série, perdão, eles contam a mesma história, mas o livro me parece um exercício de imaginação. O antissemitismo, ele estava presente nos Estados Unidos em 1942, ele existia em diversas facetas da sociedade, judeus eram proibidos de entrar em certos hotéis, você tem incidentes de violência física, mas quando o Roth escreve em 2004, isso parece algo distante. Então ele retoma esse tempo distante no passado e ele cria essa fantasia de algo que poderia ter acontecido nos Estados Unidos. Tem um livro do Sinclair Lewis que é muito discutido em relação ao complô, que é o poderia ter acontecido aqui. E essa é a grande questão, né? Poderia ter acontecido aqui, a questão dessa história. Então o antissemitismo vira essa coisa, essa fantasia. Ele toma o ano de 1942, discute essa história e muito mais como um exercício narrativo. Em 2020, me parece que as coisas estão muito mais concretas. 2016 é o ano com mais incidentes antissemitas nos Estados Unidos desde 1942. Então não é mais uma história de 70 anos atrás, é uma história muito mais desse momento. E eu acho que agora a gente tem um pessimismo em relação à política
que não estava lá em 2004. Claro, você tinha o governo Bush, mas quando você pensa, o próprio Roth, quando ele fala do Trump, ele menciona, ele fala, eu tive problemas com vários presidentes americanos, o Nixon, o Reagan, o Bush, mas nenhum deles era um ser humano tão desprezível quanto o Trump, nenhum deles era tão vazio de história, de conteúdo, de formação política, quanto o Trump é. A gente pode depois até ler a pequena citação que ele fala sobre o Trump, que é ótima. E aí eu acho que a série ela acompanha, ela tem um tom muito mais pessimista do que o livro, a coisa tem muito menos o ar de uma fábula e mais de uma narrativa realista, porque contar uma história de antissemitismo e de totalitarismo em 2020 é muito diferente de em 2004. Obrigada, eu acho que a Carolina quer falar alguma coisa e aí depois a gente retoma. Olá, gente, boa noite. Obrigada por estarem aqui escutando. E, bom, eu separei alguns pontos que eu acho que são importantes na análise do livro. Eu vou falar um pouco menos da série, um pouco mais do livro. E o primeiro que eu separei aqui é a questão da identidade. O Roth, muitos trabalhos sobre o Roth sempre são ligados à questão da identidade. É um negócio que ele discute muito e que está presente em quase toda a sua obra, eu diria em toda a sua obra, mas que nunca é o estabelecimento de uma forma de entender essa identidade. É muito mais, pelo que eu entendo do Roth, é muito mais a discussão que importa, é a pergunta que importa, é tentar entender o seu lugar na sociedade que importa. E tentar entender que talvez não exista um lugar fixo, que talvez essa identidade seja sim um não lugar naquela sociedade. E isso é bem presente nesse livro, principalmente quando você vê a discussão sobre o outro, a discussão do que o outro representa, do que o outro pode fazer com você, do que pode acontecer nessa relação com o outro. Então, por um lado, então cada personagem parece ter uma perspectiva diferente sobre essa relação com o outro. O pai e a mãe, o Herman e a Bess, parecem estar integrados nessa comunidade judaica americana e se veem exatamente como judeus americanos, mas que eles são os primeiros a ficar alarmados com a candidatura e até mesmo antes da candidatura do Lindbergh por conta dos discursos antissemitas dessa figura. E então eles parecem afinados com a sociedade judaica americana, mas que sempre estão com aquele medo de um possível ataque antissemita, de um possível holocausto nos Estados Unidos. Já o irmão, o Sandy, a tia Evelyn e o Rabino, eles adotam essa perspectiva do governo que é completamente assimilacionista, que deseja que os judeus se espalhem pelos Estados Unidos, que não formem comunidades, que esqueçam suas tradições, enfim. E parece que o Roth discute muito isso e discute muito essa identidade ligada ao Holocausto. O Roth sempre afirma a separação entre os dois, a separação entre a identidade judaica e o Holocausto. Ele afirma que a identidade não deve ser construída a partir do genocídio, mas mesmo assim parece que nas obras que ele trata, mesmo que não de frente, como ele faz nessa, do Holocausto, me parece que o Holocausto sempre parece um fantasma mesmo, que surge nas obras dele, que meio que persegue o personagem e que faz e que leva a esses questionamentos, a alguns questionamentos do personagem. Outros questionamentos vêm de outras experiências desse personagem. E até acho interessante citar que tem o livro O Escritor Fantasma, dos anos 70, em que literalmente é um fantasma, né? A figura do fantasma realmente existe como o Zuckerman, que é o personagem principal, que imagina a Anne Frank como um fantasma que surgiu de volta. Enfim. E outro ponto que eu acho interessante, que a Isadora já começou a citar,
é que é do personagem ser o Philip Roth. Na série não é o Philip Levy, mas no livro o personagem principal se chama mesmo Philip Roth. E isso é mais uma camada, eu acho, que o escritor coloca para brincar e fragmentar, assim, essa divisão entre a realidade e a ficção. Fazer com que essas histórias alternativas tenham esse cunho do e se? E se isso acontecesse? E se pudesse ascender um político que tem visões antissemitas nos Estados Unidos nos anos 40? E se esse político que tem posições preconceituosas ascendesse em 2016? E se? Eu acho que isso é um ponto sempre importante nas obras de Roth e um legado que ele deixa aos autores, né? Que faz os autores pensarem e se em todas as suas obras e questionarem sempre a sua identidade. Eu acho que o Roth tem muito essa carga de fazer você pensar sobre si por ele deixar você muito próxima dos personagens dele, por uma estrutura de escrita muito consciente. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado, Isadora, Carolina, pelas falas. Vocês querem complementar? Acho que ainda temos mais um tempinho, se vocês tiverem algo a acrescentar. Eu só queria voltar em algumas coisas. Eu fiquei até feliz que a Carolina mencionou a questão do Holocausto. Curiosamente, na verdade, o tema da minha pesquisa sobre Roth, né? Esse é um dos livros da minha pesquisa, porque o tema é exatamente esse, a questão do Holocausto e a marca dela na construção de uma identidade judaica e da ficção autobiográfica dele. Mas, na verdade, eu acho interessante a gente mencionar a questão do rabino e da tia, mas a questão do rabino, porque eu acho que esse rabino dá uma discussão, inclusive, muito interessante para questões atuais que a gente está vendo. Então, a tia do Philip se casa com o rabino Bengelsdorf, que acaba entrando no governo do Lindbergh. Ele passa a ser alguém que trabalha para esse governo. E quando as pessoas falam o Lindbergh ele é um antissemita, o rabino diz não. Claro que não. Olha como eu tô aqui. Olha como ele me ouve. Olha como eu sou uma pessoa respeitada nesse governo. E na série, esse diálogo não tá no livro, mas na série eles têm um diálogo em que a mãe fala: ele só tá lá. Ele não tá lá pela gente. Ele não tá lá pelos judeus. O Lindbergh não colocou um judeu no governo dele para fazer qualquer coisa pelos judeus, mas para tornar o antissemitismo palatável, para que aqueles que não são tão antissemitas possam dizer: olha como ele não é antissemita. E eu acho que essa conversa é uma que a gente pode ter de forma muito interessante sobre os políticos totalitários, autoritários e populistas atuais, o próprio Trump. Se acusa ele de antissemita e ele vai dizer: mas a minha filha é convertida, mas o meu genro é antissemita. Como pode isso? Então, essa torção eu acho a figura do rabino é muito interessante. Ela permite essa torção em que o antissemitismo vai se enrolando e você não consegue apontar. Os judeus falam ele é antissemita, e aí os não-judeus dizem: mas ele tem um judeu no governo. E aí, ao mesmo tempo que os judeus estão sendo perseguidos e oprimidos nesse governo, você tem uma outra parcela da população que pode dizer: não, mas olha como eles têm muito poder, eles têm até alguém do lado do presidente. Eu acho que essa figura do rabino permite a gente também olhar para muitos dos estereótipos clássicos do antissemitismo e como eles acontecem nesses contextos contemporâneos. Eu acho que a gente pode abrir o debate. Certo, muito obrigado. Então, agora só vou relembrar, quem quiser, não quiser falar, pode enviar suas perguntas pelo chat e a gente lê aqui. Quem quiser falar, você abrindo a aba de participantes e clicando no seu próprio nome, você pode levantar a mão. O Bruno aqui já levantou a mão. Mas antes de passar para ele, o Gabriel fez uma pergunta, o Gabriel Neisten, que é: Isadora, qual a citação do Roth sobre o Trump? Eu vou colocar o link aqui no chat e eu vou ler numa tradução livre. Eu tô com ela aqui. Um segundo. A vantagem de fazer as coisas pela internet é que a gente tem os materiais mais à mão. Eu tô colocando o link no chat e ela tá em inglês. Foi uma entrevista dele para New Yorker. Mas eu vou ler uma tradução livre também. Cadê? Um segundo.
Bom, que não está exatamente. Mas foi perguntado, então, logo que o Trump ganhou, o telefone do Roth começou a ligar, a tocar sem parar, porque justamente as pessoas queriam saber, né? Ele tinha escrito um livro sobre um presidente autoritário e populista ganhando a presidência dos Estados Unidos, né? O telefone dele começou a tocar sem parar. Nesse momento ele já era muito recluso, ele dava muito poucas entrevistas, ele atendeu um telefonema da New Yorker, e ele atendeu e ele falou. Então ele fala: eu nasci em 1933, o ano em que Franklin Roosevelt tomou posse. Ele foi presidente até eu ter 12 anos. Eu sou um democrata desde então. Eu já vi muita coisa que me pareceu alarmante em ser um cidadão durante os governos de Richard Nixon e George W. Bush. Mas não importa que eu tenha visto como as suas limitações de caráter e intelecto, no caso do Nixon e do Bush, nenhum era perto de tão humanamente empobrecido como Trump é. Ignorante sobre o governo, sobre história, sobre ciência, sobre filosofia, sobre arte. Incapaz de expressar ou reconhecer sutilezas ou nuances. Destituído de toda decência. E com um vocabulário de 77 palavras, que é melhor ser chamado de babaquês do que inglês. Então, essa foi talvez a única entrevista dele que a gente realmente pode dizer, dá para levar ao pé da letra tudo que ele falou. Seja essa, eu colei o link aqui no chat. É uma pequena entrevista para New York. Muito bom. Então, agora vou seguir a ordem das mãozinhas aqui. Bruno, pode ligar seu microfone, fazer a pergunta. Para além de uma pergunta, eu queria rapidamente observar. Me parece que há em algumas séries uma estética narrativa que cria uma pedagogia de emoções em oposição a essa guinada fascista do Estado, né? Essa narrativa fascista talvez seja um pouco de exagero, mas essa guinada autoritária que a gente tem observado nesses últimos anos em muitos estados, e me parece que algumas séries adotam essa estética, né? Uma pedagogia em que a narrativa tenta traduzir não só nas palavras propriamente dita, no texto explícito, mas na sua estética. E aqui eu queria traçar um paralelo, por exemplo, não sei quem assistiu Chernobyl. Né? Chernobyl adota muito, né, como é que foi a narrativa, toda aquela coisa do Estado da União Soviética escondendo e a morte de milhares de pessoas em prol dessa narrativa ou dessa condução autoritária do processo. Né? Então, a gente vê Chernobyl com uma estética esverdeada, não sei se quem viu lembra, né? Toda a série é meio esverdeada, escura, lenta. E acho que aqui em The Plot também acontece um pouco dessa estética narrativa. Né? A gente vê uma série escura, a gente vê uma série lenta, né? Ela vai carregando, né? Tem uma coisa de peso, de uma narrativa pesada, em que a gente e que é essa pedagogia desse Estado, dessa coisa autoritária, né? Que paira sobre nós. Acho que nós estamos vivendo esse momento também aqui um pouquinho, né? Dessa coisa pairando sobre nós como algo a ser apreciado. Era mais uma observação, não sei se as meninas concordam comigo nesse sentido da estética, dessa narrativa nesse sentido. Com certeza. Eu acho que toda narrativa ela tem um viés mesmo que inconsciente, né? Eu sou historiadora, então a análise da narrativa é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu acho que a consciência desse viés e você dar certeza do que você está falando, você dizer com todas as letras o que você quer dizer, é uma característica do Roth e é bem interessante mesmo.
Eu acho que eu concordo com o Bruno na referência com Chernobyl. Eu acho que a HBO tem uma estética que é um pouco uma estética própria, né? Uma estética do canal um pouco, que é também desse realismo pesado, dessas séries lentas, dessa TV de prestígio, né? É como se a HBO fosse o cinema, o que o cinema de arte é para o cinema é a HBO para a televisão, né? Então essas séries desse realismo é muito de alta produção, essa série sempre com uma narrativa social e essa estética opressiva. Eu acho que Chernobyl até vai mais longe, né? O complô, eu acho que às vezes, mas eu acho que eles fazem uma passagem estética muito interessante do primeiro episódio, em que você ainda vê as crianças correndo na rua em Quake, que é o bairro onde o Philip Roth cresce, aquela coisa antes, de como a série vai ficando mais escura e mais escura, e os ambientes vão ficando mais fechados conforme a coisa vai avançando, né? Os primeiros episódios você tem mais externas, e nos episódios mais pro fim as cenas são mais concentradas naquela sala de jantar, que vai ficando mais sufocante. Eu concordo, eu acho que tem uma estética, e eu acho também que a gente está desenvolvendo uma outra estética de narrativas audiovisuais em que é essa criação de paralelos entre passado e presente. A gente conta histórias do passado, sempre com essa linha que permite interpretar como falas sobre o presente. Eu acho que é algo que está em Chernobyl, acho que é algo que está no complô inteira, mas é algo, por exemplo, recentemente vi numa série que não tem absolutamente nada a ver com essas que a gente está falando, que é Dickinson, que é uma série sobre a Emily Dickinson, a poeta americana, com uma estética de história adolescente, algo nada a ver com isso que a gente está discutindo, mas que fica fazendo também esse tipo de jogo, em que elas ficam discutindo, por exemplo, a situação da mulher e colocando frases que cabem no contexto da série, que é 1850, mas que a gente também lê e pensa, nossa, que coisa, o presente. Bom, estão chegando algumas perguntas aqui no chat. Eu vou só ler duas breves. A Eva Blay perguntou como é o nome da série. Vou só repetir. É The Plot Against America. O Complô contra a América, traduzido em português. E o Joseph Edelheit mandou um texto em inglês dizendo que muitos judeus brasileiros não compreendem as questões do antissemitismo nos Estados Unidos. E que é muito diferente o antissemitismo nesses dois lugares. Então, daqui a pouco eu vou ler mais perguntas do chat, mas queria passar a palavra para o Roberto, que é o próximo com a mão levantada. Se você puder só ligar seu microfone, Roberto. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Não, eu queria só complementar o que a Isadora falou. É o seguinte, tem um podcast que é um dos melhores para mim de entrevistas, que se chama Fresh Air, de uma jornalista da Pensilvânia que se chama Terry Gross. É imperdível para quem gosta de cultura e política, história. Ela é fantástica. E ela entrevistou o próprio Philip Roth lá atrás, na época que o livro foi lançado. E essa entrevista foi reprisada agora e eu ouvi. E ela comenta com ele da ideia. De onde veio a ideia? É uma ideia que nasceu da cabeça dele, o plot, né? O plot do Plot Against America, né? Quer dizer, veio da onde? Né? E ele disse que, na verdade, ele leu no jornal uma entrevista com Arthur Schlesinger, foi um grande historiador americano, em que ele conta que o Partido Republicano, no início da década de 40, considerou mesmo a possibilidade de lançar o Lindbergh como candidato para se opor ao Roosevelt. Isso foi fato histórico mesmo, que ele não sabia. Aí ele convidou o Schlesinger para almoçar, ele descreve o almoço dele, do Schlesinger, lá no Lower East Side, provavelmente comendo comida judaica, etc. e tal, e onde ele comenta, escuta, me conta mais sobre essa história. Então, a ideia do livro nasceu dessa conversa entre o Schlesinger e o Roth, e depois ela pergunta para ele sobre o menino, sobre o Philip Levin, ou Philip Roth, né? Quer dizer, e ele, como você mesmo falou, ele não gosta muito de falar sobre e o que ele fala nem sempre é verdade, nem sempre é o que ele pensa, então tem que dar um certo desconto, mas ele fala um pouco da sensação de não pertencimento. Ele falou que ele quis criar muito no personagem do menino essa sensação de não pertencimento que a gente vê em outros filmes dele, né? O menino que vai para a faculdade e se sente excluído, o filho do açougueiro e tantos outros personagens que ele criou.
Então, ele, através dos olhos desse menino que estava tentando entender o que estava acontecendo, a violência toda que crescia e as contradições que tinha dentro da própria família dele, com a família dele dividida, né? Ele confirma que faz parte da própria sensação dele, Philip Roth, de não pertencimento. Então, se vocês tiverem acesso a esse podcast, chama-se Fresh Air, só para repetir, e é uma entrevista que a Terry Gross fez com o próprio Philip Roth. É muito ilustrativa para quem gostou da série e quer aprender mais. Era só isso. Muito obrigado. Obrigada, Isadora, Roberta. quer comentar? Eu queria desculpar. Eu gosto muito dessa entrevista e eu acho essa entrevista uma das grandes provas de como o Roth vai contradizendo a ele mesmo e como às vezes ele mente, depois ele desmente, ele volta atrás. Por exemplo, no início da carreira dele, nessa entrevista ele fala muito claro sobre a sensação de deslocamento dentro dos Estados Unidos, sobre a posição que é um pouco frágil do judeu americano, que tem um lugar muito importante dentro da cultura americana, mas ao mesmo tempo é uma posição frágil. Ele não elabora tanto, mas ele assume esse deslocamento, esse estranhamento. Enquanto, por exemplo, no início da carreira dele, ele em todas as entrevistas dizia, não, eu sou um americano, eu nunca me senti nada além de um americano. Ao mesmo tempo que ele escrevia livros como Complexo de Portnoy, que você lê e você fala, você sente tudo menos um americano. Então ele é um escritor em que a obra desmente o que ele diz, e ele diz o que ele desmente a obra, mas eu gosto muito dessa entrevista, porque é uma entrevista dele já mais velho e já mais disposto a falar verdades do que em algumas que a gente lê do início da carreira dele. Bom, a Marina perguntou aqui no chat se no começo dos anos 40 realmente houve uma grande imigração de judeus americanos para o Canadá. E eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês vão respondendo, tá? E ela também disse que a fala sobre o Trump dele veste também muito bem no Bolsonaro. E a Beatriz Kushner perguntou, pediu para vocês comentarem a parte da série que tem uma viagem para Washington e um encontro com um guia, que foi um professor negro demitido. E ligado a isso, a Mariana perguntou se há um paralelo na série entre a situação dos negros e dos judeus. Então... Carolina quer começar, que é historiadora, e pode falar dos anos 40 também. Acho que você pode começar e aí eu vou complementando. Obrigada. Não tem uma imigração em massa dos judeus para o Canadá, até porque o antissemitismo americano é algo real, mas nunca como a gente vê na série, nunca no tipo de perseguição que a gente está vendo. Você tem alguns judeus que fazem o que o Alvin faz, que é o primo, que se alistam no exército canadense para ir lutar na guerra. Os Estados Unidos entra mais tarde, né, na Segunda Guerra, do que o Canadá, que é obrigado por fazer parte do Reino Unido, de um jeito que eu não entendo muito bem. Mas você tem alguns casos, mas não é uma coisa em massa, é uma exceção e isso não acontece. A questão do guia, ele não é, na série ele é um professor negro, mas a questão de Washington é muito interessante, porque o Roth pega ali em uma das coisas que é a marca do antissemitismo americano. A marca do antissemitismo americano é ele ser uma proteção dos espaços da elite. Por muito tempo, os judeus não podiam frequentar certos clubes, certos hotéis, certos restaurantes. O que parece, a princípio, algo, claro, preocupante e preconceito, mas, de certa forma, banal. Mas o que acontece é que isso é uma forma sutil de você barrar economicamente também esses judeus. Por quê? Se você não pode ir ao clube de golfe, ou se você não pode ir ao restaurante chique, você não pode levar para jantar certos clientes da sua empresa. Portanto, você não pode subir acima de um certo ponto. Isso aparece na série e isso é algo que o Roth fala muito, né, a respeito da vida dele. O pai dele trabalhou na Metropolitan Life, uma empresa de seguros, e ele estacionou em certo ponto da carreira. Não importa quantas metas ele batesse, não importa o que ele fizesse, ele ele não era promovido até além disso. E esse antissemitismo que barrava os judeus em certos espaços sociais tem muito a ver com isso. Ou, por exemplo, algo que se fala muito são as cotas nas universidades de elite, que é ao contrário das cotas que a gente discute hoje, né? Então, por muito tempo, nas universidades como Harvard, Princeton e Yale, eles colocavam um máximo de judeus que podiam entrar. Então, só 10% do corpo estudantil era menos, provavelmente eu estou chutando o número.
pode ser de judeus, porque se eles fossem realmente fazer uma seleção com base no mérito, os judeus representariam muito mais do corpo estudantil do que qualquer diretor de Harvard estava disposto a lidar. Então, essa marca de você proibir os judeus de entrar em certos espaços da elite é muito característica do antissemitismo americano, em que você mantém as aparências de uma democracia, você mantém as aparências de que os judeus estão sendo aceitos dentro da ideia de uma América branca. Eu acho que por parte de toda essa discussão passa também o sistema racial dos Estados Unidos, que é muito específico. Mas, como diz um amigo meu, gosta de dizer que aos brancos termos e condições se aplicam. Depende onde, depende como. Então, nesse momento, ok, mas não no meu clube. Ok, mas não no meu restaurante. Ok, mas não na minha faculdade. E essa cena em Washington é um jeito que o Roth insere nessa narrativa, que é uma narrativa de um antissemitismo mais violento e mais ostensivo. Essa que é uma marca muito clara do antissemitismo americano. Quer dizer, não, você sai desse espaço, esse espaço não te pertence. Eu acho que eu não diria se existe um paralelo entre a situação. Eu acho que o Roth ele é menos consciente da situação dos negros americanos do que a série é. Eu acho que a série é mais sinal dos tempos um pouco, enfim. Tanto que no final, quando a gente vê as pessoas que estão sendo impedidas de votar, são quase todos negros. Claro, o Roth ele fala em uma entrevista, mas ele contextualiza vagamente que esse medo que ele constrói no complô, e que para ele era uma fantasia, e que não foi o medo da infância dele, era o medo de muitas infâncias americanas. E que, claro, para um judeu você criar uma América opressora e totalitária é uma fantasia, entre aspas, ou no mínimo você levar mais longe a realidade. Mas que, por exemplo, para os negros isso não era algo que a gente vê acontecer no complô, o medo que a gente vê nascer nessa série, para os negros americanos é real e é cotidiano e não precisa ser aumentado, né? O livro toca, o Roth toca, ele é alguém que nunca se aprofunda muito nessas questões. Você tem a Marca Humana, é um livro dele que vai mais fundo. Mas eu acho que a série vai por esse paralelo mais do que o livro. Não sei se eu perdi alguma das perguntas que foram feitas. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Então, se a Carolina quiser falar. Eu concordo com essa percepção. E eu acho interessante essa cena de Washington, porque a família vai sistematicamente sofrendo preconceito nos pontos turísticos, né? Então, na base da democracia americana, existem esses comentários que a família escuta sobre comentários antissemitas e que prova bastante pra gente que esse ponto de vista do Roth essa democracia é para quem? Essa democracia é feita para quem? E enquanto no livro eu não vejo muito ele falando sobre a questão dos negros, na série isso parece bastante forte, né? Principalmente nessa última cena. Muito bom. A Beatriz Kushner comentou que é interessante como ele aborda um Ford antissemita. E o Joseph comentou que essa cena do hotel ela é tirada de uma cena famosa de um filme de 1947 que se chama Gentleman's Agreement. Então, agora passar para a próxima pessoa que está com a mão levantada, que é o André Dueck. Só ativar seu microfone e fazer a pergunta. Então, eu gostaria de saber se dá para fazer um paralelo lá quando o presidente leva o rabino para a equipe lá do governo, e aqui o uso sistemático da bandeira pelo Bolsonaro, os bolsonaristas, assim, vira e mexe nas manifestações, está ali a bandeira de Israel, hoje a Folha deu no editorial, depois página inteira, aqui também, enfim, no primeiro caderno. Então, vira e mexe, a gente está vendo a bandeira de Israel nessas manifestações, enfim. Então, queria saber se a gente pode fazer um paralelo também nesse sentido.
Eu acho que sim, eu vejo isso de forma muito clara. Eu acho, para mim, essa figura do rabino e esse movimento que se aponta na série, né, de esse rabino tá aqui para não poderem dizer que a gente é antissemita, para mim é parte desse movimento do governo que olha só, é claro que a gente não é nazista, olha como a gente gosta de judeu. Para começar, eu acho que, bom, a gente pode começar traçando as diferenças entre você ser pró-Israel e você não ser antissemita, né? Dá para ser as duas coisas. Dá para ser, não tenho nada contra judeus desde que lá bem longe de mim, que é um pouco que me parece ser a tônica nesse governo. Mas eu acho que, certamente, eu acho que tem um paralelo que é uma instrumentalização do apoio judaico, de dizer, olha como os judeus estão perto de mim, portanto é óbvio que eu não posso ser fascista, nazista, se os judeus estão aqui comigo. Essa instrumentalização, essa tentativa desse pró-Israel como neutralização da crítica por parte dos judeus, que eles percebem como uma crítica importante, como pessoas com posições... não que poderia ser uma crítica, enfim, que reverbera dentro do ambiente cultural brasileiro, né? Então, assim, você neutraliza e diz, olha a bandeira de Israel, como a gente não odeia judeu. Para mim, eu acho que o paralelo é perfeito. Eu acho que ver a série cena, para mim, foi muito assustador. Eu sei que ela é feita como um paralelo com o governo Trump, mas eu achava o paralelo com o governo brasileiro ainda mais forte, porque é um governo ainda mais autoritário, ainda mais genocida, e ainda mais incompetente, deixa eu dizer assim. Mas para mim é mais perfeito. Eu acho que é a mesma movimentação. Você instrumentaliza o judeu para que você enrede o antissemitismo numa coisa que fica muito difícil de sair, né? E que vai se tornando muito complicado. Acho que no Brasil a gente está nessa situação em que o governo se apropria de símbolos judaicos, a reveia dos judeus, associa os judeus ao próprio governo e aí alimentam o antissemitismo da oposição ao mesmo tempo, e você vai instrumentalizando em benefício próprio. Para mim, eu acho que o paralelo tá todo aí. Com certeza. E também tem a ver com o entendimento sobre Israel, que é o entendimento deles, é o entendimento do que eles acham que deveria ser e que não tem necessariamente a ver com o pensamento judaico sobre Israel, né? O Bruno pediu para comentar também sobre isso que vocês estão falando agora. Eu acho que, André, eu penso que a gente tem que tomar certos cuidados quando tenta traçar este paralelo da associação do uso do rabino naquele momento, né, do uso pelo lindo, como, olha só, como eu sou legal, eu não sou antissemita, tanto que eu tenho o meu judeu da corte, né? É bem aquela figura do judeu da corte medieval, o rabino funciona nessa chave do judeu da corte medieval também, né? Mas eu não acho que o Michel German está aí, acho que eu vi ele aí, se depois ele quiser comentar alguma coisa, a gente discutiu bastante essa semana no EJU, que a questão da utilização de símbolos, não tanto nessa chave. A gente precisa tomar cuidado, porque uma coisa é a apropriação de símbolos judaicos, principalmente pelos movimentos pentecostais, aqui hoje no Brasil e já de alguns anos. Isto é uma questão que tem que ser abordada, que é trabalhada e entendida numa outra chave, mas a apropriação da bandeira de Israel não sei se dá para ser lida nessa chave neopentecostal ou religiosa. Aqui há sim um uso político de um certo Israel imaginário, né? Então tem uma ilusão de um Israel imaginário que de alguma forma está identificado com esse Estado mais autoritário, sei lá. Então é um fenômeno muito mais complicado, acho que é um fenômeno muito mais complexo, que exige reflexões diferentes e que acho que a gente não pode fazer essa associação direta e imediata com o que aconteceu na série, o que acontece na série, do rabino sendo utilizado como olha só, eu estou passando uma mensagem através desta pessoa de que eu não sou antissemita. Acho que é diferente, é bem diferente o fenômeno, não acho que dá para fazer essa associação.
Sobre essa questão, chegaram 2 comentários aqui no chat. A Beatriz disse que os símbolos judaicos no Brasil estão sendo usados não sem a autorização de parte de alguns judeus, infelizmente. E o Matheus Pereira escreveu que essa questão que está sendo falada lembra a presença constante do Hélio Negão no governo Bolsonaro, tentando refutar a imagem do presidente de racista. Então, só antes de eu passar a palavra do Michel, depois a gente pode voltar para esse tema, mas chegou uma pergunta aqui no chat, voltando um pouco mais para a série propriamente. E é uma pergunta do Fercho Marques Elula, e ele pergunta assim: na série, há momentos de tensão quando os personagens judeus se aproximam de não-judeus extremamente antissemitas, como os imigrantes alemães que apoiavam o nazismo e os estadunidenses do meio-oeste da Ku Klux Klan. Ao mesmo tempo, você vê em alguns momentos outras diversidades, como os italianos e os negros no protesto. No livro, há alguma aproximação mais tensa, ou mesmo confrontadora, contra antissemita, ou também de cooperação com os negros também subalternizados? Eu acho, né, os negros eles estão basicamente ausentes do livro. Eu acho que isso é uma opção, um lado, uma opção estética do Roth de não entrar aí, e por outro lado uma questão de veracidade histórica. Desculpa, a palavra tinha me fugido. É um livro que se passa em 1942, né? Por mais que no norte dos Estados Unidos, no estado de New Jersey, Nova York, onde essa série está se passando, você não tivesse a segregação como você tinha no sul, ainda assim negros e brancos não frequentavam o mesmo espaço. Os judeus eram um grupo que transitava mais do que outros, mas ainda assim a divisão espacial era bem clara. Uma coisa que eu acho interessante na série e que eu acho que é um jeito sutil de dar um certo peso histórico é, por exemplo, o vizinho italiano, né? Nos dos últimos episódios, o vizinho é italiano e ele chega na casa dos Levin, que são os personagens da série, e traz uma arma pro pai, como quem diz: eu entendo o risco e eu entendo que vocês judeus sejam muito, muito pacíficos e muito ilustrados, mas aqui é o nosso jeito. E ele dá arma e ele estabelece essa solidariedade. Os bairros que foram bairros judeus em Nova York, e principalmente nessa região do Nordeste onde a gente está vendo, tendiam a ser bairros imigrantes com populações de italianos e irlandeses consideráveis. Então, você tem uma aproximação e uma solidariedade entre imigrantes judeus e imigrantes italianos que é histórica nos Estados Unidos, que foi real e aconteceu por uma questão de proximidade geográfica, né? Se você pensa, por exemplo, em Nova York, na região do Lower East Side, eles moravam juntos. Tem hoje um museu muito, muito interessante, que é o Tenement Museum, que é um prédio que, bom, tá fechado agora, eles inclusive estão sem saber se vão reabrir, mas se reabrir seria ótimo, que é um museu super interessante. É um prédio de apartamentos que foram restaurados, cada apartamento em relação a épocas diversas, você escolhe um tour e eles vão te guiando para esses apartamentos e mostrando as famílias que moravam lá e esse contato entre os diversos imigrantes. Então, nesse apartamento morava uma família de judeus, e nesse uma família de chineses, e nesse uma família de italianos, e eles vão te mostrando como esses grupos imigrantes estavam empilhados um em cima do outro nos Estados Unidos. E acabava tendo uma solidariedade. E no caso dos judeus e dos italianos, eles tinham posições semelhantes dentro da estrutura da hierarquia racial. São povos que foram por muito tempo considerados não brancos nos Estados Unidos, eventualmente considerados brancos, mas um branco meio de segunda categoria, e com uma diferenciação religiosa em relação à elite americana, porque a elite americana é protestante, no geral presbiteriana, os italianos tendem a ser católicos, os judeus não são judeus, então você tem esse marco de diferenciação religiosa também. Os negros, eles aparecem menos no livro do que na série. Mas na série eu achei bem interessante trazer esses outros grupos imigrantes. Não sei se a Carolina quer falar alguma coisa. Durante a pergunta, eu fiquei lembrando de um momento do livro em que o primo dele tinha voltado da guerra, ele foi para o Canadá lutar, voltou sem a perna, e por conta do todo o aparato do primo, a cadeira de rodas, com a muleta e tudo, a mãe e o Philip têm que pegar um ônibus para voltar para casa.
E é nesse momento que o Philip percebe que a mãe dele tem cara de judia. E eu acho bem interessante isso, porque até então ele achava que não, que eles eram americanos brancos. E nesse momento ele percebe que não é exatamente assim. E é bem interessante essa relação nos anos 40 entre o judeu que é uma pessoa de pele clara que não é branca e que tem um status na sociedade americana que é completamente diferente do americano comum, digamos assim. Certo? Então agora eu vou passar a fala para o Michel German, que está com a mão levantada. Só... Na verdade, eu tinha levantado a mão e tinha baixado a mão, porque eu não conseguia assistir desde o início. Eu estava com o dente coçando aqui para fazer perguntas. E aí o Bruno fez uma provocação boa e eu resolvi fazer a pergunta de qualquer maneira. Primeiro, eu queria parabenizar tanto o Sérgio, quanto a Isadora, quanto a Carol, porque realmente é um tema interessantíssimo, o debate está muito interessante. Eu queria falar sobre duas coisas rapidamente, um pequeno comentário e uma pergunta. O comentário tem questões fundamentais nesses termos de comparação que tem que ser levado em conta, sim, para a gente não comparar alhos com bugalhos, né? A gente está falando de uma biografia de ficção, de uma metabiografia. É claro que a dimensão ficcional é possível você colocar tudo que você quiser no livro e na série e falar e levantar as questões que te interessam, não as questões que efetivamente aconteceram, personagem de uma obra literária. Mas é fundamental entender que o Roth está escrevendo sobre, não no período, mas sobre um período em que Hitler ainda não era totalmente conhecido, ou seja, as informações sobre o nazismo, as informações sobre o processo de extermínio dos judeus, elas estavam sendo descobertas muito aos poucos, não é? A ideia do resultado do que um discurso racista poderia produzir, o que o antissemitismo poderia produzir, ainda era um momento de verificação, não é? Diferente, por exemplo, do momento das eleições de 2018, onde Hitler já era absolutamente conhecido, os efeitos devastadores do nazismo e do racismo, e do discurso contra o imigrante, e do discurso contra as minorias já eram conhecidos. Então, acho que é fundamental entender essa diferença, né? Os judeus retratados na série, eles têm esse elemento aí, que é um elemento no benefício deles. Eles ainda não conheciam Hitler, eles estavam sendo apresentados pelo nazismo naquele momento. No caso de 2018, os discursos anti-imigrantes e anti-minorias eram discursos conhecidos, né? Um outro elemento que eu queria falar rapidamente é que os símbolos utilizados aqui não são exclusivamente símbolos neopentecostais. Os neopentecostais usam os símbolos a partir de uma perspectiva teológica, política, mas tem uma nova direita brasileira, uma nova extrema-direita brasileira, que vincula esses símbolos também a dimensões de branqueamento, a dimensões de liberação de arma, a dimensões de violência, não é? É claro que é a revelia dos judeus, mas é um setor mais amplo do que exclusivamente os neopentecostais. Acho que tem que ser visto também com esse cuidado. A pergunta é o seguinte: vendo a série e lendo o livro, eu me lembrei muito do livro do Bernardo Kuczynski, né, sobre o assassinato da irmã dele, Ana Rosa Kuczynski, K, o nome do livro, por causa de um elemento. No final do livro, Bernardo Kuczynski fala sobre os mitos fundacionais do Brasil, né? Ele fala sobre uma cena do pai dele andando pelos viadutos e pelas ruas e percebendo que as ruas dos viadutos tinham o nome dos algozes da irmã. Ao contrário do que acontece na série e no livro do Philip Roth, quando, em última instância, ele denuncia que os mitos fundacionais pertencem a uma dimensão universal do qual ele faz parte e que está tentando ser desconstruída pela extrema-direita norte-americana. Ou seja, em última instância, o judeu imaginário do Roth é um judeu que, de fato, é americano. Eu não acho que ele deixa de ser americano, é uma pequena denúncia com relação à desamericanização que a extrema-direita está fazendo, sim. Eu queria saber o que vocês acham disso.
Eu concordo plenamente, eu concordo com o que você falou, Michel, sobre a questão dos símbolos. Eu concordo plenamente com o que você está falando em relação ao Roth. Eu acho que, tanto que o título do livro é O Complô contra a América, porque justamente, né, esse autoritarismo conspira contra a ideia de América, a ideia dos Estados Unidos, os ideais dos pais fundadores. Eu acho que a posição do Roth é no final de que ele é um americano, de que todos eles são americanos, de que os Estados Unidos é o país da liberdade. Eu concordo plenamente em relação ao livro e ao Philip Roth. Eu acho que a série se coloca em outro lugar. E eu acho que aí é parte disso. Eu acho que a gente olha para essas questões diferentes, né, em 2004 e 2020. Eu acho que a série já questiona isso. Aquela cena, para mim, uma das cenas muito fortes da série é quando a mãe diz: a gente só acha que é americano. E o pai diz: não, ele só acha que nós achamos. Que não tem no livro, né? Que não tem no livro, exatamente. E o pai diz: não, mas ele já não está mais tão decidido. Para mim, eu acho que uma diferença fundamental entre livro e série é que o espírito dessa família se quebra muito mais na série. Eu acho que no livro eles são perseguidos, mas a convicção deles de que eles são americanos e de que os Estados Unidos é algo pelo qual vale a pena lutar, vai até o fim. E na série não. Na série eu acho que quando o pai entra e diz: a gente deveria ter migrado para o Canadá, eu estava errado, a gente deveria ter fugido, é um momento muito forte. E embora as coisas se restaurem depois, a gente pode imaginar que elas se restaurem, eu acho que a dúvida em relação à identidade entra no seio dessa família muito mais na série do que no livro. Eu acho que esse diálogo entre os dois é importante, justamente não está no livro, está só na série, a gente só acha que é americano. Eu acho que o Roth tem uma posição claríssima de que não, eu sou americano, todos nós somos americanos. A série está menos certa disso, e eu acho natural. E eu acho também, e aí a gente volta para a questão dos negros, né, que não aparecem no livro e não aparecem na série, e aparecem marginalmente na série, porque aí é muito difícil você sustentar essa narrativa de que realmente os Estados Unidos foi fundado num mito de liberdade, se você realmente vai colocar a história dos negros americanos que foram trazidos como escravos. O país até está fazendo uma certa acerto de contas com essa narrativa. Se você vai em Washington, no Museu da História Afro-Americana, ele menciona as pessoas que foram pais fundadores e eram escravocratas, e questiona, mas eu acho que essa posição tão clara do Roth só é possível porque ele está contando uma história sobre judeus e não sobre negros. Mas eu acho que a série complica. Eu ia falar exatamente isso, que a posição do Roth, apesar dele ser bem escorregadio nas entrevistas, a posição do Roth sobre a convicção dele de ser americano, parece que não muda. O que muda parece ser a ideia de como ser esse americano, né? Não o fato dele se entender como tal. Eu tenho um comentário e 2 perguntas sobre isso. Primeiro comentário é que isso que vocês falaram me lembrou que no Brasil a gente teve o Plano Cohen também, né? Então que o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado acusando o Brasil acusando de haver um complô judaico-comunista para tomar o poder no Brasil. Então que a gente também ouve o complô fake aqui, né, judaico no Brasil. Mas eu fiquei com uma dúvida de por que você vê que a Isadora comentou que as coisas vão se normalizar. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque acho que a série passa a mensagem mais ambígua, porque, por um lado, o rádio fala que o Roosevelt está ganhando em alguns estados, mas, por outro lado, eles estão queimando os votos ali, né, na fogueira. Então, acho que tem esses 2 lados. E uma outra pergunta, que, na verdade, foge um pouco da série, mas eu acho que é um debate relevante também, que estavam falando sobre a questão do racismo e dos negros. E eu me lembrei que tem muitas pessoas que acusam o Roth de ser um autor racista e de que em muitos livros ele, enfim, usa estereótipos racistas, e eu acho que é uma questão que valeria a pena comentar também. É isso. Eu acho o final da série muito ambíguo. Eu acho que a gente pode, enquanto espectador, assumir que o Roosevelt vai ganhar e a história vai retomar seu curso, porque é o que a gente sabe da história, né? Mas a série não te diz isso. Isso é um final absolutamente ambíguo. Porque uma série que está saindo nos Estados Unidos num ano de eleição, é um final muito forte, eu acho. O Roth, ele
acusado de muitas coisas, né? Ele é racista, ele é misógino, ele é várias coisas. Acho que não cabe a mim fazer defesa de ninguém, nem tô interessada, mas eu acho que ele é um autor que faz muito pouco questionamento. Eu acho que ele falha nisso. Eu acho que quando ele faz, por exemplo, um livro como esse, em que é uma fantasia de autoritarismo na América, muitos autores negros poderiam dizer, bom, mas eu não preciso de uma fantasia de perseguição e de opressão nos Estados Unidos. Eu vivo isso todos os dias. Se você quer falar da veia autoritária que percorre os Estados Unidos, você pode falar de racismo. Você não precisa criar essa fantasia antissemita. Então, eu acho que ele falha em ver a experiência do negro nos Estados Unidos. Eu não ia tão longe a ponto de dizer que ele usa estereótipos. Eu acho que ele usa às vezes, mas da mesma forma como ele tem uma literatura que em alguns momentos é muito, muito satírica e muito subversiva e faz parte do certo tipo de humor que ele tá construindo em alguns momentos. Acho que A Marca Humana é um livro muito complexo também pra gente falar. Eu sei que parte dessas acusações vem da Marca Humana, né? Acho que é um livro muito complexo pra gente resumir a isso. E acho que parte dessas acusações cai no mesmo lugar das de misoginia, na verdade, que é o narrador do Roth, ele sempre olha o mundo do lugar que o Roth olha. Ele é sempre homem, ele é sempre judeu, ele é sempre heterossexual, ele sempre tem um trabalho intelectual, ele é o escritor ou professor, alguma coisa por aí. Ele pode ser mais jovem do que o Roth na época que ele escreve, mas ele jamais é mais velho. Então, ele sempre olha o mundo de um lugar que o Roth olha. Nos casos em que o protagonista não olha o mundo do mesmo lugar que o Roth, ele chama um narrador que olha, que é o caso da Marca Humana. O protagonista é o Coleman Silk, que é esse homem negro que se passa por branco, mas o narrador é o Nathan Zuckerman, que é um judeu. Então, o Roth ele sempre narra o mundo do lugar de onde ele está. E essa narração é míope. Ela é uma narração que olha o mundo desse lugar de homem, desse lugar de heterossexual, desse lugar de judeu, que é para todos os sentidos que a gente está falando, um branco nos Estados Unidos. Então, eu acho que ele é míope em relação a outras experiências raciais dos Estados Unidos, com certeza. Assim como ele é míope para a experiência feminina. Carolina, quer falar alguma coisa? A gente passa. Oi, desculpa, eu tinha dado uma travada aqui, eu não entendi. Não, eu só ia dizer que até de antissemita ele é acusado, né? E com certeza, o ponto de vista do Roth é completamente o ponto de vista dele mesmo, de homem americano, judeu. E ele realmente falha um pouco quando ele vai tentar tirar um pouco o foco desse ponto de vista. Certo. Bom, não temos nenhuma pergunta e nenhuma mão levantada. Alguém mais quer? Ainda temos algum tempo. Se alguém mais quiser falar, se alguém quiser escrever uma pergunta. Bom, Isadora e Carolina, vocês têm algum complemento? Chegou uma pergunta aqui agora. A Mariana Miranda mandou no chat que talvez ele use uma miscelânea de clichês preconceituosos, mas não necessariamente ele pensa o que ele escreve na obra. Complementando o debate. Essa é a grande terror da vida do Roth, que em algum momento acharam que ele era Alexander Portnoy e ele nunca mais conseguiu se livrar disso em toda a carreira dele. Sim, ele não era. Obviamente, os narradores dele são muito parecidos com quem ele é, então é muito difícil a gente separar. E certamente, eu acho assim, ele tem narradores que são mais alter egos e menos alter egos. Ele tem Nathan Zuckerman, que é ostensivamente um alter ego, e ele tem o Mike Sabat, que é um doido. Então, assim, e o Portnoy, ele tem o Portnoy, a gente tem a cena do bife de fígado. Com certeza, eu acho que ele não pensa como todos os narradores dele pensam. Acho que e é um grande terror da vida dele. E é mérito dele que ele tornou essa confusão interessante, mais do que tentar se livrar dela. Sim, me parece que desde o início ele gosta de falar sobre essa fronteira, só que depois que ele foi confundido com o Portnoy, me parece que ele faz questão de falar sobre essa fronteira.
de confundir a realidade com a ficção. Isso é um dos grandes interesses que eu tenho na obra dele. Muito bom. Hélio Mauer levantou a mão, quer fazer uma pergunta também. Posso eu fazer a pergunta ou fazer o comentário? Por favor. Na verdade, eu não vou fazer exatamente uma pergunta, eu vou fazer um comentário e depois quero escutar a opinião de quem é expert em Roth. Eu acho que falta um pouco na nossa discussão. Primeiro, eu quero dizer que eu fiquei um pouco decepcionado com a série. Achei que a série projetou alguma coisa e, de alguma maneira, ao final, deixou de fazer o que projetou. Enfim, levou a coisa até a eleição, não acompanhou as consequências da eleição. Acho que falta contextualizar Philip Roth. Eu sou um grande admirador do Roth. Não posso dizer que conheço toda a obra dele, mas conheço principalmente, conheci Roth através do Complô. E acho que é um livro muito interessante, muito enrolado, com uma série de condições e de consequências. A primeira coisa que chama a atenção em Roth é essa ambivalência em relação ao seu judaísmo. Eu me lembro de ter lido uma entrevista em que ele nega que o judaísmo é uma parte fundamental da sua obra. No entanto, a gente pode imaginar o complexo de Portnoy sem uma visão judaica e de uma mãe judaica. Eu acho impossível. Acho que Philip Roth é o último elo de uma cadeia que se inicia com Michael Gold e passa por Saul Bellow, que é uma vamos dizer assim, uma instituição de uma esquerda judaica, né, que vem da Europa e que, de certa maneira, revoluciona toda a cultura americana, como muitos reconhecem isso. Acho que Roth tem uma característica excepcional, que é a característica da visão, vamos dizer assim, de personalidades, de indivíduos. Essa discussão sobre o que acontece hoje em dia aqui no Brasil com a simbologia israelense, bom, nós sabemos de quem nós estamos falando, não é? É muito simbólico sem nenhum simbolismo. É puramente estético, exteriorizado. Não é? Mas eu acho que Philip Roth, eu não consideraria, como foi dito aqui, que Philip é um grande mentiroso. Eu diria que Philip Roth é um grande, vamos dizer assim, tem um grande complexo de Portnoy, principalmente em relação ao judaísmo. Li com muito interesse o livro do Portnoy Liberado. E a última cena desse livro é uma cena muito interessante que me parece ter a essência da ligação dos judeus do mundo com Nova York. Não sei se lembro, se alguém leu. Na última cena, Philip Roth sai do Carnegie Hall, depois de escutar um quarteto, inclusive a grande fuga de Beethoven, e sai caminhando com com pelo menos uma, vamos dizer assim, pessoa muito próxima a ele. Essa cena é judaica em todos os sentidos. Acho que Philip Roth é judeu em todos os sentidos, inclusive quando sente uma necessidade enorme de negar o seu judaísmo. E, nesse sentido, eu acho que ele é muito judeu. Gostaria de ouvir a opinião. Bom, sobre a gente falar que ele é um mentiroso, eu acho que é mais parte dessa ambivalência mesmo que o senhor colocou,
em relação a todos os aspectos que ele levanta nos livros dele. Me parece que nas entrevistas ele coloca um filtro sobre a vida dele, uma distância muito grande em relação à obra, o que não necessariamente é o que move ele como escritor. Na obra ele se aproxima muito mais, apesar dele não ser nenhum dos personagens. Essa grande ambiguidade que existe nele, eu acho que é exatamente isso que ele quer. Ele é um professor, ele é um grande conhecedor de literatura e das estruturas literárias. Eu acho que ele consegue manipular as estruturas literárias do texto dele exatamente para a gente ter essa impressão de proximidade, mas ao mesmo tempo não ser o autor. A impressão de que ele é essencialmente judeu, mas que ao mesmo tempo o judaísmo dele é sempre questionado. A mesma coisa com a questão da identidade americana. Eu acho que isso é um dos grandes motes da obra do Roth. E, bom, é bem observado. Eu acho que ele tem um projeto estético. Quando eu falo que ele é um homem que mente, é porque ele tem um projeto estético consciente de enganar o leitor. E esse projeto estético está, por exemplo, na autobiografia dele, que se chama Os Fatos. Ela abre com uma carta ao Nathan Zuckerman. Então, ele escreve uma carta ao alter ego dele, dizendo: caro alter ego, você acha que eu deveria publicar esse livro? O que você acha? E aí ele escreve a autobiografia, que parece realmente ser muito honesta e muito direta, e ele contando os fatos da vida dele. E no final, vem a resposta do alter ego, do Nathan Zuckerman, que diz: caro Philip, isso é uma grande baboseira. Você me contou os fatos, mas você não contou a verdade. A verdade sobre você, a verdade profunda sobre você está em mim. Você revela a verdade dos seus sentimentos, da sua pessoa, em mim, não nesses fatos. E é claro que tudo isso foi ele mesmo que escreveu. Então, ele é um homem que te dá a autobiografia dele, e junto com essa autobiografia, ele te dá um apêndice que diz: tudo que está aqui é mentira. Nada do que está aqui fala de uma verdade mais profunda. Eu só estou te dando os fatos. Ou ele tem um livro como Operação Shylock, em que o personagem é o próprio Philip Roth, e o livro tem o subtítulo de Uma Confissão. E ele veio, não só ele tem o subtítulo de Uma Confissão, como ele veio acompanhado de um ensaio, de uma nota na New Yorker ou no New York Times, agora eu já não me lembro, dizendo: tudo que eu escrevi lá é verdade. E óbvio que tudo que ele escreveu lá não é verdade. Você lendo o livro, você sabe, depois você sabe. Então, existe um projeto estético consciente de enganar o leitor. No Engano, que é um livro em Portugal, saiu com esse título, em inglês ele é Deception, que eu acho que é mais do que engano, eu acho que é algo como uma trapaça. Ele tem um momento em que ele diz: quando eu escrevo autobiografia, acham que é ficção. Quando eu escrevo ficção, acham que é autobiografia. Então, já que eu sou tão burro e eles são tão inteligentes, eu deixo que eles decidam. É consciente esse engano. Então, eu acho que ele tem uma ambivalência em relação à identidade judaica, mas eu não acho que ele não se sinta judeu como ele fala. Eu acho que ele, ao longo da obra, está se debatendo com algo que é a identidade judaica secular, que é um nó. E é um nó para ele, é um nó para todo mundo. Que é o: eu não sou um homem religioso, então o que faz de mim um judeu? E eu sou um homem relativamente assimilado, até onde eu posso ir ainda ser um judeu? Eu acho que ele está se batendo, eu acho que está se digladiando com essas questões do que é uma identidade judaica secular, isso com certeza. Ele está destrinchando, ele está tentando entender. Eu não acho que ele tem de forma nenhuma claro para ele o que é o judeu que ele é, o que é ser um judeu, em que sentido ele é judeu, isso não está claro. E a obra dele é uma obra de perguntas, como a Carolina falou. Ele está mais interessado nas perguntas e tentar entender. Mas eu acho que ele tem um projeto estético consciente de enganar o leitor, e isso passa por essas entrevistas, em que ele escreve um livro como Complexo de Portnoy e ele diz: não, imagina, ser judeu não tem nada a ver com a minha obra. Não, ele escreve um livro inteiro sobre a questão da identidade judaica, cheio de expressões em Yiddish, e diz: ah, não, ser judeu não me mudou em nada. Então, assim, isso é um projeto consciente de enganar o leitor e de... Eu tenho a impressão, às vezes, em entrevistas, que ele acha os entrevistadores dele meio burros. Ele dá umas respostas assim, tipo: você me fez uma pergunta que eu não gostei, então eu vou responder qualquer coisa. Às vezes eu tenho um pouco essa impressão, assim, ele não gostava de dar entrevista. Então, tem respostas que ele dá, como essa: eu não me sinto um judeu. Eu acho que o judeu... Eu li essa resposta mais de uma vez.
É claro que ele sabe que ele é. Eu acho que ele se bate com isso, mas é claro que ele sabe que ele é. Chegaram mais 2 comentários. O Matheus Pereira falou que essa dualidade dele com o alter ego remete ele à psicanálise. E o Michel German comentou que essa questão da esquerda judaico-americana, sobre essa questão, que a cena com a italiana mostra a ruptura com a esquerda judaica europeia. E a percepção da defesa armada para um judeu europeu na primeira metade do século XX parece muito simbólico. Bom, então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou mandar aqui no chat, acabei de mandar, as mídias do Centro de Estudos Judaicos para vocês seguirem, o Facebook, YouTube, também o formulário para vocês se inscreverem no mailing, também do Instituto Brasil-Israel, que está apoiando esses debates que a gente vem realizando, e também o Facebook do NIEG, que é o Núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ. E, enfim, agradecer muito a Isadora e a Carolina, debate muito qualificado, muito alto nível, e também pelas perguntas muito bem feitas, por todas as participações. E vocês querem falar algo para finalizar? Queria agradecer a todos. Eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a presença da Carolina, que é sempre bom quando a gente tem outras pessoas para debater, e a colocação de todos vocês. Eu achei que foi uma conversa muito legal. Ao Ernesto, que organizou, abriu a sala, as pessoas fizeram toda a parte prática para isso acontecer também. Legal. Liberei o áudio de todos. Vocês podem se... Agradecer, parabéns às participantes. Valeu, gente. Parabéns. Muito bom. É isso. Obrigado, gente. Vou parar de gravar agora. Boa noite a todos. Boa noite a todos.